42. Mendigos e garçonetes. Como uma grande tormenta, regular na sua chegada, mas sempre inesperada. A palavra desolação é usada 2 vezes em referência à aparências deles. Ver páginas 57, 59 e 64 de Histórias junto ao Fogo. Tomei minha decisão, declarou Shallan. Jasna levantou os olhos da sua pesquisa. Em um momento incomum de atenção, ela deixou de lado seus livros e sentou-se de costas para o véu, fitando Shallan. Muito bem. O que a senhora fez foi legal e correto, no sentido estrito das palavras, afirmou Shallan. Mas não foi moral e certamente não foi ético. Olha só a filosofia do direito aí. Então a moralidade e a legalidade são distintas? Quase todas as filosofias concordam que sim. Mas o que você pensa? Shallan hesitou. Sim, é possível ser moral sem seguir a lei, e ser imoral mesmo obedecendo à lei. Mas você também disse que o que eu fiz foi correto, mas não moral. A distinção entre essas duas coisas parece menos fácil de definir. Uma ação pode ser correta, disse Shallan. É simplesmente algo feito, visto sem considerar a intenção. Matar 4 homens em autodefesa é correto, mas não moral? A moralidade se aplica à sua intenção e ao contexto geral da situação. Procurar homens para matá-los é um ato imoral, Jasna, independentemente do possível resultado. Jasna bateu na mesa com uma unha. Ela estava usando sua luva, as gemas do transmutador quebrado salientes por baixo do tecido. Já fazia 2 semanas. Certamente ela descobrira que ele não funcionava. Como podia estar tão calma? Estaria tentando consertá-lo em segredo? Talvez temesse que, se revelasse que estava quebrado, perdesse poder político. Ou teria percebido que o seu transmutador fora trocado por outro. Será que, contra todas as probabilidades, Jasna simplesmente não tentara usar o transmutador? Shallan precisava ir embora antes que fosse tarde. Mas se partisse antes que Jasna descobrisse a troca, correria o risco de a mulher experimentar seu transmutador logo depois de sua partida, jogando suspeita diretamente sobre ela. A espera ansiosa estava quase levando Shallan à loucura. Finalmente, Jasna assentiu, depois voltou à sua pesquisa. A senhora não tem nada a dizer? Indagou Shallan. Acabei de acusá-la de assassinato. Não. Assassinato é uma definição jurídica. Você disse que eu matei de modo antiético. Imagino que a senhora acha que estou errada. Você está, concordou Jasna. Mas aceito que acredita no que está dizendo e que se baseou em pensamentos racionais para dizê-lo. Dei uma olhada nas suas anotações e acredito que compreende as várias filosofias. Em alguns casos, acho que você foi bastante perspicaz na sua interpretação. A lição foi instrutiva. Ela abriu o livro. Então é isso? Claro que não. Vamos estudar filosofia novamente no futuro. Por enquanto, acredito que você estabeleceu uma base sólida sobre o tópico. Mas ainda assim decidi que a senhora estava errada. Ainda acho que existe uma verdade absoluta por aí. Sim. E levou 2 semanas de esforço para chegar a essa conclusão. Jasna levantou os olhos e fitou-os de Shallan. Não foi fácil, não é mesmo? Não. E ainda tem dúvidas, não tem? Tenho. Isso é suficiente. Jasna estreitou ligeiramente os olhos, um sorriso de reconforto aparecendo nos seus lábios. Caso a ajude a lidar com os seus sentimentos, menina, compreenda que eu estava tentando fazer o bem. Às vezes me pergunto se deveria fazer mais proveito do meu transmutador. Ela voltou à leitura. Você está livre pelo resto do dia. Shallan ficou atônita. O quê? Livre, repetiu Jasna. Pode ir. Faça o que quiser. Suspeito que vai passar a tarde desenhando mendigos e garçonetes, mas pode escolher. Vá logo. Sim, Luminosa. Obrigada.
Jasna acenou para dispensá-la e Shallan agarrou seu portfólio e partiu apressada da saleta. Não tinha qualquer tempo livre desde o dia em que fora desenhar sozinha nos jardins. Ela fora gentilmente censurada por isso. Jasna deixara nos seus aposentos para descansar, não para sair por aí desenhando. Shallan esperou impacientemente enquanto os servos parchemanos baixavam seu elevador até o nível térreo do véu. Depois saiu apressadamente do cavernoso saguão central. Depois de uma longa caminhada, ela se aproximou dos aposentos dos hóspedes, acenando com a cabeça para os criados mestres que trabalhavam ali. Metade guardas, metade zeladores, eles monitoravam as pessoas que entravam e saíam. Ela usou sua grossa chave de bronze para destrancar as portas para os aposentos de Jasna. Depois entrou e trancou de novo. A pequena sala de estar, mobiliada com um tapete e duas cadeiras ao lado da lareira, era iluminada por topázios. A mesa ainda continha meia taça de vinho de laranja, pois Jasna pesquisara até tarde, junto com algumas migalhas de pão em um prato. Shallan foi rapidamente ao próprio quarto, depois trancou a porta e tirou o transmutador da sua bolsa segura. O brilho cálido das gemas banhou seu rosto como uma luz branca e vermelha. Elas eram grandes o bastante e, portanto, brilhantes o bastante para que fosse difícil fitá-las diretamente. Cada uma devia valer 10 ou 20 brons. Ela fora forçada a escondê-las do lado de fora na recente grande tormenta para infundi-las, e isso havia sido outra fonte de ansiedade. Respirou fundo, então ajoelhou-se e pegou um pequeno bastão de madeira sob a cama. 1 semana e meia de prática, e ela ainda não conseguira que o transmutador fizesse, bem, coisa alguma. Havia tentado pequenos toques nas gemas, torcê-las, sacudir a mão e flexionar a mão em uma exata imitação de Jasna. Ela havia estudado cada imagem que desenhara do processo. Havia tentado falar, concentrar-se e até implorar. Contudo, havia encontrado um livro no dia anterior que oferecera o que parecia ser uma dica útil. Ele alegava que cantarolar, quem diria, podia tornar uma transmutação mais eficaz. Era só uma referência passageira, mas era mais do que ela encontrara em qualquer outro lugar. Sentou-se na cama e forçou-se a se concentrar. Fechou os olhos, segurando o bastão, imaginando que ele estava se transformando em quartzo. Então começou a cantarolar. Nada aconteceu. Mas ela continuou cantarolando, tentando notas diferentes, concentrando-se o máximo que podia. Ela manteve a atenção na tarefa por uma boa meia hora, mas por fim somente começou a divagar. Jasna era uma das eruditas mais brilhantes e perspicazes do mundo. Ela deixara o transmutador em um lugar onde podia ser roubado. Será que havia intencionalmente enganado Shallan com uma cópia falsa? Parecia algo excessivamente elaborado. Por que não preparar simplesmente uma armadilha e revelar Shallan como ladra? O fato de que ela não conseguia usar o transmutador fazia com que forçasse a plausibilidade das explicações. Ela parou de cantarolar e abriu os olhos. O bastão não havia mudado. De nada valeu aquela pista, pensou, deixando o bastão de lado com um suspiro. Tivera tantas esperanças. Deitou-se na cama para descansar, fitando o teto de pedra marrom, entalhado, como o resto do conclave, diretamente na montanha. Ali, a pedra fora deixada intencionalmente bruta, evocando o teto de uma caverna. Era bastante belo, de um modo sutil que nunca notara antes, as cores e os contornos da pedra ondulando como um lago tocado pelo vento. Ela pegou uma folha de seu portfólio e começou a desenhar os padrões na rocha. Um desenho para acalmá-la e então voltaria ao transmutador. Talvez devesse tentar usá-lo na sua outra mão novamente. Ela não podia capturar as cores das camadas, não com carvão, mas podia registrar a maneira fascinante como elas se entrelaçavam, como uma obra de arte. Será que algum pedreiro havia cortado o teto daquele jeito intencionalmente, produzindo essa criação sutil? Ou fora um acidente da natureza? Provavelmente foi uma gambiarra.
Ela sorriu, imaginando algum pedreiro sobrecarregado de trabalho, notando a bela textura da pedra e decidindo formar um padrão ondulado para seu próprio fascínio pessoal e senso de beleza. Acho que é por canseira mesmo. O que você é? Shala deu um gritinho sentando-se, o caderno pulando do seu colo. Alguém havia sussurrado aquelas palavras. Ela ouvira distintamente. Quem está aí? Indagou. Silêncio. Quem está aí? Repetiu mais alto, o coração batendo rápido. Algo soou do lado de fora, vindo da sala de estar. Shannon levantou-se de um pulo, escondendo a mão com o transmutador sob um travesseiro enquanto a porta rangia ao céu aberta, revelando uma enrugada criada do palácio, uma olhos escuros vestida em uniforme branco e laranja. Ah, céus! Exclamou a mulher. Não fazia ideia de que a senhora estava aqui, Luminosa. Ela fez uma grande mesura. Uma criada do palácio. Estava ali para limpar o quarto, uma ocorrência cotidiana. Concentrada na sua meditação, Shala não a ouvira entrar. Por que você falou comigo? Falei com a senhora Luminosa. Você... Não. A voz havia sido um sussurro e viera muito nitidamente de dentro do quarto. Não podia ter sido a criada. Ela sentiu um arrepio e olhou ao redor. Mas era bobagem. O pequeno quarto podia ser facilmente inspecionado. Não havia esvaziadores escondidos nos cantos ou debaixo da cama. O que, então, ela acabara de ouvir? Ruídos da mulher limpando a sala, obviamente. A mente de Shallan só havia interpretado aqueles sons aleatórios como palavras. Forçando-se a se relaxar, Shallan olhou além da criada para a sala de estar. A mulher havia limpado o copo de vinho e as migalhas. Uma vassoura estava encostada contra a parede. Além disso, a porta de Jasna estava entreaberta. Você esteve no quarto da luminosa Jasna? Perguntou Shallan. Sim, luminosa, respondeu a mulher, arrumando a mesa, fazendo a cama. A luminosa Jasna não gosta que pessoas entrem no quarto dela. As criadas foram instruídas a não limpá-lo. O rei havia prometido que suas criadas foram escolhidas a dedo, mas Jasna ainda insistia que ninguém entrasse no seu quarto. A mulher empalideceu. Perdão, luminosa, eu não sabia. Não me disseram. Silêncio, está tudo bem, disse Shallan. É melhor dizer a ela o que fez. Ela sempre nota quando mexe em suas coisas. É melhor que você vá até ela e explique. Sim, luminosa. A mulher curvou-se novamente. Na verdade, disse Shallan ao ter uma ideia, você devia ir agora mesmo. Não há motivo para deixar para depois. A criada idosa suspirou. Sim, naturalmente, luminosa. Ela se retirou. Alguns segundos depois, a porta externa se fechou e foi trancada. Shallan se levantou, removendo o transmutador e guardando-o novamente na sua bolsa segura. Saiu às pressas, o coração batendo forte. A voz estranha, esquecida enquanto aproveitava a oportunidade de dar uma olhada no quarto de Jasna. Era improvável que descobrisse alguma coisa útil sobre o transmutador, mas não podia deixar a chance passar. Não com a criada para levar a culpa por mover as coisas de lugar. Ela sentia apenas uma fagulha de culpa ao fazer isso. Já roubara de Jasna. Em comparação, bisbilhotar seu quarto não era nada. O quarto era maior que o de Shallan, embora ainda parecesse apertado devido à inevitável falta de janelas. A cama de Jasna, uma monstruosidade de 4 colunas, ocupava metade do espaço. A cômoda de maquiagem estava contra a parede do outro lado, e junto a ela havia a penteadeira de onde Shallan havia originalmente roubado o transmutador. Além de uma cômoda, a única outra coisa no cômodo era uma mesa, com uma alta pilha de livros no lado esquerdo. Olha só. Shallan nunca tivera a oportunidade de ler os cadernos de Jasna. Teria ela feito anotações sobre o transmutador? Sentou-se à mesa, apressadamente abrindo a gaveta superior e remexendo os pincéis, lápis de carvão e folhas de papel.
Todos estavam cuidadosamente organizados e o papel estava em branco. A gaveta inferior da esquerda tinha uma pequena coleção de livros de referência. Estavam os livros sobre a mesa. Jasna levava consigo a maioria dos seus cadernos quando trabalhava. Mas, sim, havia alguns ali. Com o coração agitado, Shalom pegou os 3 volumes finos e colocou-os diante de si. Notas sobre Uritiro, dizia o interior do primeiro. O caderno aparentemente estava cheio de citações e comentários de vários livros que Jasna encontrara. Todos falavam sobre esse lugar, Uritiro. Jasna mencionara anteriormente para Cabzal. Shalom deixou aquele caderno de lado, espiando o seguinte, e esperando alguma menção sobre o transmutador. Esse também fora preenchido totalmente, mas não possuía um título. Shalom o folheou, lendo algumas passagens. Os seres de cinzas e fogo que matavam como um enxame, implacáveis perante os arautos. Anotado em Masli, página 337, corroborado por Coldwin e Hazava. Eles levam embora a luz onde quer que espreitem. Pele que é queimada. Cormshin, página 104. Himnia, nos seus registros de contos folclóricos infantis, fala dos esvaziadores como uma grande tormenta, regular na sua chegada, mas sempre inesperada. A palavra desolação é usada 2 vezes em referência às aparências deles. Ver páginas 57, 59 e 64 de Histórias junto ao Fogo. Eles mudaram, mesmo enquanto os combatíamos. Eram como sombras que podem se transformar conforme as chamas dançam. Nunca os subestime por conta de um primeiro olhar. Supostamente um fragmento coletado de Talatim, um radiante da Ordem dos Guardiões das Pedras. A fonte, encarnado, de Guvlow. É no geral considerada confiável, ainda que seja um fragmento copiado de O Poema da Sétima Manhã, que foi perdido. E prosseguia assim, páginas e mais páginas. Jasna treinara nesse método de fazer anotações. Uma vez que o caderno estivesse cheio, cada item devia ser avaliado de novo em termos de confiabilidade e utilidade e copiado para cadernos diferentes e mais específicos. Franzindo o senho, Shalom deu uma olhada no último caderno. Tratava de Natanatan, das colinas devolutas e das planícies quebradas. Coletava registro de descobertas de caçadores, exploradores ou comerciantes, procurando uma passagem fluvial para a Nova Natanã. Dos 3 cadernos, o maior era aquele voltado para os esvaziadores. Os esvaziadores novamente. Muitas pessoas nos campos cochichavam sobre eles e outros monstros das trevas. Os raspantes, os uivadores tormentosos, ou mesmo os temidos esprenos de noite. Shalom fora ensinada pelas suas severas tutoras que esses seres eram superstições, invenções dos radiantes perdidos, que usavam histórias de monstros para justificar sua dominação da humanidade. Os fervorosos ensinavam outra coisa. Eles falavam dos radiantes perdidos, chamados então de cavaleiros radiantes, vencendo os esvaziadores durante a guerra para dominar Roshar. De acordo com esses ensinamentos, foi só depois de derrotar os esvaziadores e da partida dos arautos que os radiantes haviam caído. Os 2 grupos concordavam que os esvaziadores haviam partido. Invenções ou inimigos há muito derrotados, o resultado era o mesmo. Shalom conseguia crer que algumas pessoas, até algumas eruditas, podiam acreditar que os esvaziadores ainda existiam, assombrando a humanidade. Mas Jasna, a cética, Jasna, que negava a existência do Todo-Poderoso, poderia a mulher realmente ser tão anormal a ponto de negar a existência de Deus, mas aceitar a existência dos seus inimigos mitológicos? Uma batida soou da porta externa. Shalom deu um pulo, levando a mão ao peito. Correu para recolocar os cadernos na mesa na mesma ordem e orientação. Então, a afobada correu até a porta. Jasna não bateria, sua tola desmiolada, ela disse a si mesma, destravando e abrindo um pouco a porta.
Cabzal estava do lado de fora. O bonito fervoroso, olhos claros, trazia uma cesta. Ouvi rumores de que você tem o dia livre. Ele balançou as testas de um modo tentador. Gostaria de um pouco de geleia? Shallan se acalmou, então olhou de volta para os aposentos abertos de Jasna. Ela realmente devia investigar mais. Virou-se para Cabzal com o propósito de recusar, mas seus olhos eram tão convidativos. Aquele toque de sorriso no rosto, a postura agradável e relaxada. Se Shallan fosse com Cabzal, talvez pudesse perguntar o que ele sabia sobre transmutadores. Mas não foi isso que a fez se decidir. A verdade era que precisava relaxar. Andava tão tensa ultimamente, o cérebro cheio de filosofia, cada momento de folga tentando fazer o transmutador funcionar. Era de se espantar que estivesse ouvindo vozes? Adoraria um pouco de geleia, declarou. Geleia de Veramora, disse Cabzal, mostrando a pequena jarra verde. É a asistiana. As lendas dizem que aqueles que consomem essas frutinhas só falam a verdade até o próximo crepúsculo. Shallan levantou uma sobrancelha. Eles estavam sentados em almofadas sobre um lençol nos jardins do conclave, não muito longe de onde ela realizara a primeira experiência com o transmutador. E é verdade? Que nada, respondeu Cabzal, abrindo a jarra. As veramoras são inofensivas, mas as folhas e o caule da planta de veramora, se queimados, emitem uma fumaça que deixa as pessoas intoxicadas e eufóricas. Parece que pessoas costumam recolher os caules para fazer fogueira. Elas comem as frutas ao redor da fogueira e têm uma noite bastante interessante. Olha a maconha. É surpreendente que... Shallan começou, depois mordeu o lábio. O quê? Ela suspirou. É surpreendente que elas não tenham sido chamadas de nascimoras, levando em conta as consequências. Ele enrubesceu. Ela enrubesceu. Ele riu. É um bom ponto. Pai das tempestades, disse ela, enrubescendo ainda mais. Sou péssima em me comportar apropriadamente. Aqui, me passe um pouco dessa geleia. Ele sorriu, passando uma fatia de pão com geleia verde. Um parchemano de olhar mortiço, convocado de dentro do conclave, estava sentado no chão ao lado de uma parede de casca pétrea, servindo de acompanhante improvisado. Parecia estranho estar com um homem de idade próxima à dela, com um único parchemano de companhia. Parecia libertador, empolgante. Ou talvez fosse apenas o sol e o ar livre. Também sou péssima em me comportar como uma erudita, disse ela, fechando os olhos e respirando fundo. Gosto demais de espaços abertos. Muitas das maiores eruditas passaram a vida viajando. E para cada uma delas há mais uma centena enfiada em um buraco de uma biblioteca, enterrada em livros. E elas não gostariam que fosse diferente. A maioria das pessoas inclinadas à pesquisa prefere seus buracos e bibliotecas. Eu prefiro. Mas não você. Isso a torna interessante. Ela abriu os olhos, sorrindo para ele, então deu uma saborosa mordida no seu pão com geleia. Aquele pão taileno era tão fofo que mais parecia um bolo. Então, disse ela enquanto ele mastigava, está se sentindo mais verídico agora que provou a geleia? Sou um fervoroso. É meu dever e vocação ser verídico o tempo todo. Naturalmente. Também sou sempre verdadeira. Tão cheia de veracidade, de fato, que às vezes ela espreme as mentiras para fora da minha boca. Não há lugar para elas dentro de mim, sabe? Ele riu com vontade. Shallan Davar. Não posso imaginar alguém tão doce quanto você pronunciando uma única mentira. Então, pelo bem da sua sanidade, vou emiti-las aos pares. Ela sorriu. Estou extremamente entediada e esse lanche está horrível. Você acabou de refutar todo um corpo de tradições e mitologia acerca da ingestão da geleia de Veramora. Ótimo, disse Shallan. Geleia não deve ter tradições ou mitologia. Deve ser doce, colorida e deliciosa. Como jovens damas, imagino. Irmão Cabzal,
Ela enrubesceu novamente. Isso não foi nem um pouco apropriado. Ainda assim você sorriu. Não pude evitar. Sou doce, colorida e deliciosa. A parte colorida está certa, respondeu ele, obviamente divertido pelo seu profundo rubor. E a parte doce? Não posso dizer sobre ser deliciosa. Cabizal, exclamou ela, embora não estivesse totalmente chocada. Já dissera a si mesma que ele só estava interessado em proteger sua alma, mas estava ficando cada vez mais difícil acreditar. Ele a visitava pelo menos uma vez por semana. Ele riu do seu embaraço, mas isso só a deixou ainda mais corada. Pare com isso. Ela pôs uma mão diante dos olhos. Meu rosto não deve estar da cor do meu cabelo. Não devia dizer tais coisas. Você é um homem religioso. Mas ainda assim um homem, Shallan. Um homem que disse que o seu interesse em mim era apenas acadêmico. Sim, acadêmico, disse ele despreocupadamente, envolvendo muitos experimentos e muita pesquisa de campo de primeira mão. Cabizal. Ele riu com vontade, dando uma mordida no seu pão. Sinto muito, luminosa Shallan, mas a sua reação. Ela resmungou, baixando a mão, mas sabendo que em parte ele dizia tais coisas porque ela o encorajava. Não podia evitar. Ninguém nunca havia mostrado aquele tipo de interesse nela, e ele o expressava cada vez mais. Ela gostava de Cabizal, gostava de falar com ele, de ouvi-lo falar. Era uma maneira maravilhosa de quebrar a monotonia do estudo. Naturalmente, não havia a possibilidade de uma união. Supondo que conseguisse proteger sua família, seria preciso fazer um bom casamento político. Flirts com um fervoroso sob o comando do rei de Kharbrandt não serviria para nada. Logo terei que começar a dar pistas da verdade, ela pensou. Ele tem que saber que isso não vai a lugar nenhum. Não tem? Ele se inclinou para ela. Você realmente é algo que parece, não é, Shallan? Capaz, inteligente, charmosa? Ele sorriu. Genuína. Eu não diria isso. Mas posso ver. Não é que eu seja genuína. Sou ingênua. Vivi toda a minha infância na mansão da minha família. Você não tem um ar de reclusa. Conversa com muita tranquilidade. Foi preciso aprender. Passei a maior parte da infância sozinha e detesto interlocutores tediosos. Ele sorriu, embora seus olhos mostrassem preocupação. É uma pena que alguém como você carece de atenção. É como pendurar uma bela pintura voltada para a parede. Ela se apoiou na sua mão segura, terminando o pão. Eu não diria que carecia de atenção. Não quantitativamente, com certeza. Recebia muita atenção do meu pai. Ouvi falar dele. Sua reputação é de um homem severo. Ele é. Ela tinha que fingir que ele ainda estava vivo. Meu pai é um homem de paixão e virtude, só que nunca ao mesmo tempo. Shallan, isso pode ter sido a coisa mais astuta que já ouvi você falar. E talvez a mais verdadeira, infelizmente. Cabzal olhou nos seus olhos, procurando algo. O que ele viu? Você não parece gostar muito do seu pai. Outra declaração verdadeira. As frutinhas estão fazendo efeitos em nós dois. Imagino que seja um homem cruel. Sim, embora nunca comigo. Sou preciosa demais. Sua filha é perfeita. Sabe, meu pai é precisamente o tipo de homem que penduraria uma pintura voltada para o lado errado. Desse modo, ela não seria maculada por olhos indignos ou tocada por mãos indignas. Que pena. Você me parece bastante tocável. Ela lançou um olhar raivoso. Já disse, chega dessas provocações. Eu não estava provocando, replicou ele, fitando-a com profundos olhos azuis. Olhos sérios. Você me intriga, Shalandavar. Ela percebeu que seu coração batia forte. Estranhamente, um pânico surgiu ao mesmo tempo. Eu não devia ser intrigante. Por que não?
Enigmas lógicos são intrigantes. Cálculos matemáticos podem ser intrigantes. Manobras políticas são intrigantes. Mas mulheres, elas não devem ser nada menos do que desconcertantes. E se eu pensar que estou começando a entendê-la? Então estarei em profunda desvantagem, já que não entendo a mim mesma. Ele sorriu. Não devia falar assim, Cabzal. Você é um fervoroso. Um homem pode deixar o fervor, Shallan. Ela ficou chocada. Ele a encarava atentamente, sem piscar. Bonito, de fala mansa, inteligente. Isso poderia ficar muito perigoso, muito rápido, ela pensou. Jasna acha que você está se aproximando de mim porque quer o transmutador dela, confessou Shallan. Então fez uma careta. Idiota. Essa é a sua resposta quando o homem insinua que poderia deixar o serviço do Todo-Poderoso para ficar com você? A luminosa Jasna é muito inteligente, disse Cabzal, servindo-se de outra fatia de pão. Shallan ficou confusa. Ah. Quer dizer que ela está certa? Certa e errada, replicou Cabzal. O devotário ficaria muito, muito feliz em conseguir aquele fabrial. Planejei pedir sua ajuda em algum ponto. Mas meus superiores a acharam uma péssima ideia. Ele fez uma careta. Pensam que o rei de Aletkar é volátil o bastante para entrar em guerra com o Kharbrandt por causa disso. Transmutadores não são espadas fractais, mas podem ser igualmente importantes. Ele balançou a cabeça, abocanhando um pedaço de pão. Elhokar Collin devia sentir vergonha de permitir que sua irmã usasse esse fabrial, ainda mais de modo tão trivial. Mas se o roubássemos... Bem, as repercussões atingiriam toda a área Vorin de Roshar. É mesmo? Disse Shallan, sentindo-se enjoada. Ele assentiu. A maioria das pessoas não pensa sobre isso. Eu não pensei. Reis governam e guerreiam com fractais, mas seus exércitos subsistem por meio de transmutadores. Você tem alguma ideia dos tipos de linha de suprimento e grupos de suporte que transmutadores substituem? Sem eles, a guerra é praticamente impossível. Seriam necessárias centenas de vagões cheios de alimentos todo mês. Imagino que isso seria um problema. Ela respirou profundo. Eles me fascinam, esses transmutadores. Sempre me perguntei como seria usar um deles. Eu também. Então você nunca usou um? Ele balançou a cabeça. Não há nenhum em Kharbrandt. Certo, ela pensou. Claro, foi por isso que o rei precisou de Jasna para ajudar sua neta. Você já ouviu alguém falando sobre como usar um? Ela se retraiu depois da pergunta ousada. Será que isso despertaria suspeitas? Há um segredo para usá-las, Shallan. É mesmo? Perguntou ela, o coração na garganta. Ele a encarou com um ar conspirador. Na verdade, não é tão difícil. Não é? O quê? É verdade. Ouvi de vários fervorosos. Há tantas sombras e rituais acerca dos transmutadores. Eles são mantidos misteriosos, são usados longe das vistas. Mas a verdade é que são simples. Basta colocar um na mão, pressionar essa mão contra alguma coisa e tocar uma gema com o dedo. É simples assim. Não é assim que Jasna faz, disse ela, talvez de modo excessivamente defensivo. Pois é, isso me confundiu. Mas parece que se você usa um deles por tempo bastante, aprende a controlá-lo melhor. Ele balançou a cabeça. Não gosto do mistério que cresceu em volta deles. Parece demais com o misticismo da antiga hierocracia. É melhor não seguirmos por aquele caminho novamente. Que importância teria se as pessoas soubessem quão simples de usar são os transmutadores? Os princípios e dons do Todo-Poderoso são geralmente simples. Shallan mal escutou a última parte. Infelizmente, parecia que Cabzal era tão ignorante quanto ela. Mais ignorante, na verdade. Ela já tinha tentado o método mencionado por ele, e não funcionou. Talvez os fervorosos que ele conhecia estivessem mentindo para proteger o segredo. De qualquer modo, continuou Cabzal, acho que nos desviamos do assunto.
Você me perguntou sobre roubar o transmutador, e fique tranquila, eu não a colocaria nessa posição. Fui tolo em pensar isso e fui rapidamente proibido de tentar. Eu fui ordenado a cuidar da sua alma e evitar que você seja corrompida pelos ensinamentos de Jasna, e talvez tentar recuperar a alma de Jasna também. Bem, essa última parte vai ser difícil. Eu não havia percebido, respondeu ele secamente. Ela sorriu, embora não conseguisse decidir o que estava sentindo. Parece que estraguei o momento entre. Parece que estraguei o momento, não foi? Entre nós. Foi melhor assim, disse ele, limpando as mãos. Fui longe demais, Shallan. Às vezes me pergunto se sou tão ruim como fervoroso como você é tentando se comportar apropriadamente. Não quero ser presunçoso. É a só maneira como você fala que deixa minha mente em turbilhão e minha língua começa a dizer tudo que me vem à cabeça. Então. Então devemos parar por aqui, disse Cabizal de pé. Preciso de tempo para pensar. Shallan também se levantou, estendendo a mão livre para para que ele ajudasse. Era difícil ficar em pé em um fino vestido vorim. Eles estavam em uma seção dos jardins onde a casca pétrea não era tão alta, então, de pé, Shallan viu o rei em pessoa passando ali perto, conversando com um fervoroso de meia-idade, de rosto longo e estreito. O rei costumava andar pelos jardins na sua caminhada de meio-dia. Ela acenou para ele, mas o homem gentil não a viu. Estava profundamente envolvido na conversa com o fervoroso. Cabzal virou-se, notou o rei. Então se agachou rapidamente. O que foi? Perguntou Shallan. O rei acompanha cuidadosamente seus fervorosos. Ele e o irmão Exil acham que estou trabalhando com catalogação hoje. Ela sorriu a contragosto. Você está matando seu trabalho para fazer um piquenique comigo? Estou. Eu pensei que você devia passar tempo comigo, disse ela, cruzando os braços, para proteger minha alma. Devia, mas também há alguns fervorosos que se preocupam que eu esteja um pouco interessado demais em você. Eles têm razão. Vou visitá-la amanhã, prometeu ele, espiando sobre o topo da casca pétrea. Contanto que não fique preso, indexado o dia inteiro como punição. Cabzal sorriu para ela. Se eu decidir deixar o fervor, a escolha é minha, e eles não podem me proibir, embora possam tentar me distrair. Ele escapou enquanto ela se preparava para chamá-lo de arrogante, mas não conseguiu falar. Talvez porque estivesse cada vez menos certa do que queria. Não deveria se concentrar em ajudar sua família? Àquela altura, Jasna provavelmente já havia descoberto que seu transmutador não funcionava. Mas não via vantagem em revelar o fato. Shallan devia ir embora. Poderia ir até Jasna e usar a terrível experiência no beco como desculpa para desistir. Ainda assim, estava terrivelmente relutante. Cabzal era parte do motivo, mas não era o principal. A verdade era que, apesar das reclamações ocasionais, ela adorava estudar para se tornar uma erudita. Mesmo depois do treinamento filosófico de Jasna, mesmo depois de passar dias lendo um livro depois do outro. Sim, Jasna estivera errado em matar aqueles homens, mas Shallan queria saber o bastante sobre filosofia para explicar corretamente por quê. Sim, cavar informações em registros históricos podia ser tedioso, mas Shallan apreciava as habilidades e a paciência que estava aprendendo. Elas certamente seriam valiosas quando realizasse sua própria pesquisa profunda do futuro. Passar os dias aprendendo, os almoços rindo com Cabzal, as noites conversando e debatendo com Jasna. Era isso que ela queria. E essas eram as partes da sua vida que eram completamente falsas. Perturbada, ela pegou a cesta de pão e geleia e foi até o conclave e a suíte de Jasna. Um envelope endereçado a ela estava na caixa de espera. Shallan franziu o senho, rompendo o selo para ler a carta. Menina, recebemos sua mensagem. O prazer do vento logo estará no porto de Kharbrandt novamente. É claro que lhe daremos passagem e a levaremos de volta às suas terras. Seria um prazer tê-la a bordo. Nós somos homens de Davar. Estamos em débito com a sua família.
Estamos fazendo uma viagem rápida até o continente, mas em breve estaremos em Carbrant. Em uma semana iremos buscá-la. Capitão Tosbeck. A mensagem ao final, escrita pela esposa de Tosbeck, era ainda mais clara. Ficaremos felizes em oferecer-lhe passagem gratuita, Luminosa, se estiver disposta a escrever um pouco para nós durante a viagem. Os livros Razão precisam urgentemente serem escritos. Shallan fitou o bilhete durante um longo período. Queria apenas saber onde ele estava e quando estava planejando retornar, mas aparentemente ele considerara sua carta um pedido para levá-la de volta. Parecia um prazo final adequado. Isso marcaria sua partida de 3 semanas depois do roubo do transmutador, o tempo que pedira que Nambalat esperasse. Se Jasna não reagisse à troca do transmutador até então, Shallan teria que deduzir que ela não estava sob suspeita. Uma semana. Ela pegaria aquele barco. Sentiu-se arrasada com essa percepção, mas era necessário. Baixou o papel e deixou a sala de hóspedes, seus passos levando-a pelos corredores até o véu. Em pouco tempo estava à frente da saleta de Jasna. A princesa estava à sua mesa, apenas rabiscando em um caderno. Ela ergueu os olhos. Pensei ter dito que você podia fazer o que quisesse hoje. A senhora disse, replicou Shallan. E percebi que o que eu queria fazer era estudar. Jasna sorriu de modo astuto, quase presunçoso. Se ela soubesse... Bem, não vou censurá-la por isso, disse Jasna, voltando para sua pesquisa. Shallan se sentou, oferecendo o pão com geleia para Jasna, que balançou a cabeça e continuou pesquisando. Shallan cortou outra fatia e cobriu-a com geleia. Então abriu um livro e suspirou, satisfeita. Em uma semana teria que partir, mas enquanto isso, permitiria a si mesma fingir um pouco mais.